Boa tarde, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós iniciamos no capítulo 24 de Mateus, também conhecido como Sermão Escatológico, porque ele vai tratar das coisas referentes ao fim, à volta de Jesus. E inicia-se aqui 24, a partir do verso 1, Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído." Então aqui nós vemos Jesus e os discípulos andando ali na cidade de Jerusalém e os discípulos mostrando para Jesus o templo maravilhoso, as edificações fortalecidas, maravilhosas. E Jesus fala com eles assim: "E tudo isso que vocês estão me mostrando, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído." Jesus aqui estava trazendo uma profecia de coisas que aconteceriam, mas não muito distante. Cerca de 40 anos depois ali da morte de Jesus, no ano 70, os romanos atacam, matam, destrói a cidade de Jerusalém, o templo, queima tudo e os judeus são dispersos. A chamada diáspora, quando eles são dispersos ali da sua terra e saem pelo mundo afora. Eles vão para vários lugares, inclusive Alemanha, Brasil também, e é uma profecia que se cumpre nesta época. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular: "Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acontecer?" Os discípulos começaram a ficar assim preocupados, afinal, aquelas edificações tão fortalecidas, tão suntuosas, e Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra, e eles então começam a indagar, pedir a Jesus para dar sinais, para falar quando é que tudo isso iria acontecer. E essa palavra vem para nós hoje, para que os nossos olhos estejam atentos ao que Jesus vai dizer aqui para nós. Jesus responde: "Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser Cristo, o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de muitas batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim." Então, primeiramente, Jesus alerta sobre falsos profetas. Já surgiram muitos no passado que se diziam ser o próprio Cristo. Enganaram a muitos e levaram muitos a se suicidar por mando daquela pessoa que se dizia ser o Cristo. E entre nós ainda temos muitos falsos profetas. E o problema do falso profeta é que ele vai atrapalhar a caminhada de quem está no caminho certo, né? E ele vai impedir outros de entrarem para o caminho certo. Vão ouvir, achar maravilhosas as mensagens e seguir para o caminho errado. E Jesus depois ele diz que
haveria muito barulho de batalhas, notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras têm feito parte da humanidade desde o início. E é claro, foi se intensificando. Nós tivemos guerras como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos muitas guerras. Mas Jesus aqui está falando de uma coisa mais elevada. E mesmo assim, ele diz que isso ainda não é o fim. Mesmo nós estamos vendo muitas guerras, muita mortandade, muita praga, mas ele está dizendo aqui, primeiramente, ainda não é o fim. As guerras ainda não são o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. E nós temos visto isso. Nós temos visto a natureza como nunca. Maremotos, grandes ondas, terremotos terríveis. Fome terrível também, meu Deus. E nós já temos vivido isso, já é um sinal para nós. Só que Jesus está falando, é o início das dores de parto. Ainda não é o fim, mas vamos continuar. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nós aqui, principalmente no Brasil, temos uma liberdade muito grande quanto a servir a Deus, quanto a ir à igreja, quanto a carregar a Bíblia, mas não é assim em muitos países pelo mundo afora. Ainda existe, nós podemos fechar os nossos olhos para isso, mas existe muitos cristãos com as suas famílias sendo perseguidos e mortos pelo mundo afora. Hoje, isso tem acontecido. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, eu pergunto para mim mesma, eu pergunto para Deus, quanta maldade nós temos visto? Quanta maldade? Uma mãe que mata e esquarteja o seu próprio filho. Pais e filhos uns contra os outros, matando uns aos outros. São muitas, muitas, muitas violências que nós vivemos no tempo de hoje. Às vezes eu fico imaginando Deus, porque eu sou limitada. Eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, mas Deus está assistindo tudo. A fome, os terremotos, as maldades e as maldades e as maldades do homem, que são tantas. Deus está assistindo tudo. E eu pergunto, até quando Deus vai permitir toda essa violência, toda essa maldade no nosso mundo? Mas vai ter um fim. Isso vai acabar. E aqui diz que a maldade ela vai se espalhar tanto que o amor de muitos vão se esfriar. Eles vão começar a dizer, não existe Deus. Já estou há tanto tempo esperando. E o amor de muitos vai se esfriar justamente perto do julgamento final, justamente perto de tudo se cumprir, o amor de muitos vai se esfriar. Que pena isso, que lamentável isso, né? Mas
Quem ficar firme até o fim será salvo. Essa frase tem que estar no nosso coração. Não é servir a Deus 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos. É ficar firme até o fim. Até o dia da minha morte, até o dia de Jesus voltar e arrebatar a igreja. Eu tenho que estar firme até o fim. Tenho que me manter firme. Tenho que me manter em santificação e em temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Veja bem, Jesus aqui ele disse que terremotos e pragas ainda não era o fim, que guerras ainda não era o fim, era o início das dores. Mas agora ele traz um versículo revelador para as nossas vidas. Que quando o evangelho, as boas novas do reino forem pregadas a toda a humanidade, a todas as nações, então virá o fim. Vamos analisar como estamos hoje. Imagine que aqui nós até temos uma outra versão que diz quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Veja bem, vamos olhar para o Brasil. No Brasil, nós temos aqui, como colônias ou imigrantes, praticamente todas as nações. Pregar o evangelho às nações não significa propriamente dito ir a todas as nações. Já significa que as nações já estão aqui e já estão recebendo o evangelho do reino. Nunca tivemos tanta facilidade com a tecnologia de estarmos levando o evangelho do reino como nós temos vivido nesses dias. E lembre-se que não está escrito que quando as pessoas receberem o evangelho e aceitarem Jesus, virá o fim. Não está escrito isso. Está escrito que quando todo o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Eles vão ter conhecimento dos fatos, mas não necessariamente vão se render ao Senhor Jesus. São duas coisas diferentes. Então hoje, principalmente no Brasil, em vários países, é com muita facilidade que o evangelho tem sido pregado através da internet, das redes sociais, igrejas. Itaúna, tem bairros aqui que deve ter umas 10 igrejas diferentes pregando com seriedade a palavra da verdade. Porque nós temos que nos focar nos profetas verdadeiros, que trazem a verdadeira e genuína palavra de Deus. Então, nós hoje temos acesso com toda facilidade, seminários, trazendo a palavra, a teologia, cultos, durante a semana, final de semana, em casa, louvores. Nós temos hoje o que há 100 anos atrás nem se imaginava, 50 anos atrás, há 20 anos atrás. Não se imaginava o que nós estamos vivendo hoje, com toda a tecnologia, pastores que pregam aqui e é ouvido lá no Japão, e é ouvido na África, e assim tem sido a palavra de Deus cumprindo este versículo de Mateus 24, no versículo 14. Quando se dará a volta de Jesus? Ele diz muito claro aqui. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Vamos meditar nisso.
Como o evangelho está hoje? Pode melhorar? Assim, com certeza. Nós somos responsáveis por essa vinda de Jesus. Esse estudo que nós trazemos aqui está trazendo com tanta clareza a palavra de Deus, cumprindo aqui nesse grupo de estudo, Mateus 24:14, trazendo a palavra, a revelação do reino de Deus para tantas pessoas aqui. E por isso eu digo que é um projeto de crescimento espiritual e é um projeto evangelístico, porque eu e você podemos estar convidando outras pessoas para estar ouvindo essa mensagem e estar trabalhando para a volta de Jesus, porque Jesus deixa claro, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então Jesus virá. Eu vejo o evangelho sendo pregado como nunca, por causa de toda a facilidade que nós estamos tendo hoje de alcançar tantas pessoas pelos meios de comunicação que nós temos hoje. E as nações estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, que você seja essa peça fundamental para esse versículo se cumprir e a volta de Jesus ser mais próxima de nós do que nós possamos imaginar. Amém? Deus te abençoe.